Vamos para algumas outras informações também para vocês. Uma informação importante que saiu sobre o Cauã, goleiro do Sub-20, goleiro da base do Flamengo. O Flamengo renovou o contrato com o jovem promissor, titular da equipe Sub-20 rubro-negra, até o fim de 2025. Então, contrato renovado com o jogador até 2025, né? E a multa rescisória do jogador passou a ser de 50 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais na cotação atual, inclusive a maior multa que um goleiro da base já teve na história do Flamengo. Ele, que é natural de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, começou a se destacar no Sub-16 do Flamengo e coleciona convocações para as seleções de base. Ele tem 1,96 m de altura e também chama atenção pela envergadura e já realizou também treinos com o grupo principal. E teve essa renovação de contrato até o fim de 2025 com uma multa de 50 milhões de euros, uma multa altíssima, né? A gente está aí trazendo essa informação para vocês. Ele que pode também ter um belo futuro, né? Um futuro com muito sucesso no profissional. A gente está vendo quantos jogadores da base estão sendo utilizados, né? Quantos jogadores cresceram muito no profissional também. João Gomes alcançou, né, ótimos resultados. Vem se destacando muito, sendo titular da equipe. O Lázaro foi vendido recentemente para o Almeria, uma boa venda também para o Flamengo, e um destaque que ele ganha. Tá aí o Cauã com a multa, a renovação, né, feita pelo Flamengo, e a multa em 50 milhões de euros. Informação para a gente trazer para vocês. Cauã, titular da equipe Sub-20 do Flamengo. Bom, vamos então trazer um pouquinho dessa tabela do Campeonato Brasileiro, trazer também os jogos. Amanhã o Flamengo enfrenta o Ceará às 11 horas da manhã no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Flamengo precisa de força total, né? Vamos ver como o Dorival vem com esse time, se ele planeja um time alternativo, mas as informações também que saem, que a gente tem, é que o Dorival planeja ter pelo menos alguns jogadores titulares nessa equipe, mas ainda pode contar com um desfalque, que é o do Arrascaeta. O Arrascaeta que tá sentindo dores, ele não treinou ontem com o elenco, desfalcou o elenco nessa atividade e vai ser reavaliado pelo departamento médico, mas pode ficar de fora dessa partida. Não é nada que preocupa a comissão técnica e o departamento médico, mas o jogador precisa realmente ser reavaliado, precisa passar por essa nova avaliação para saber se ele tem condições de estar ao menos no banco de reservas. Mas o Flamengo com a chance, né, de conquistar esses 3 pontos em casa, contando com o apoio da sua torcida, e o Palmeiras, que é o líder, né? A gente olhando a classificação, o Palmeiras tem 50 pontos na liderança, o Flamengo tem 43, e o Palmeiras vai ter um confronto difícil amanhã, hoje às 7 horas da noite, contra o Bragantino, na casa do Bragantino, um confronto bem difícil e que pode, inclusive, tirar pontos do Palmeiras. Então, liguem os secadores, vamos preparar os secadores para, claro, né, secar o Palmeiras. Quem sabe o Palmeiras com uma derrota e o Flamengo vencendo amanhã, são 3 pontos e o Flamengo encosta. Fica uma diferença de 4 pontos apenas para o líder, né, que é o Palmeiras. O Fluminense, que está em terceiro lugar com 42 pontos, ali na cola do Flamengo, 1 ponto apenas a menos que o Flamengo. O Fluminense enfrenta hoje também o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um outro confronto bem difícil, e a gente também torce para uma derrota. A gente sempre torce pela derrota do Fluminense, mas agora muito mais, né? E esse confronto difícil contra o Atlético Paranaense, que pode, né, também afastar o Fluminense dessa proximidade que ele tem de pontos com o Flamengo, mas vamos torcer, ligar o secador, porque hoje o Flamengo pode ter esse resultado do Palmeiras, né, que pode ainda animar mais os jogadores amanhã nessa partida contra o Ceará, e torcer
claro, né, para uma vitória do Flamengo amanhã. Estaremos no Maracanã trazendo todas as informações para vocês e, claro, né, fiquem ligados. Amanhã é cedo, galera. Amanhã o jogo começa às 11 horas da manhã, então todo mundo acorda cedo para poder acompanhar as informações aqui do canal e também os nossos conteúdos todos de pré, pós, durante o jogo e vambora, né? Pra gente poder trazer as informações para vocês. Bom, e só para trazer também, na semana que vem tem o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Vélez e o diretor de Relações Externas, o Cacau Cota, ele criticou o tratamento que foi recebido pelo clube e seus torcedores no estádio José Amalfitani, né? A gente acompanhou muito bem como foi essa questão do gramado, toda a movimentação do Vélez, né, para prejudicar o gramado, como uma forma de assim prejudicar o Flamengo, mas não deu certo. O Flamengo venceu por 4-0, mas o Cacau Cota falou sobre essa situação, lamentou e criticou bastante. Ele disse o seguinte: foi tenso o tempo todo, infelizmente. Nós pensamos que o Flamengo, o Palmeiras, os clubes brasileiros e os argentinos estão encarando a Libertadores como uma Liga dos Campeões, com estádio e jogadores nesse nível. Você chegar aqui e ver um antijogo e o que houve com o gramado em poucos dias é complicado, realmente. E além disso, o Cacau também lamentou os inúmeros objetos, a gente trouxe para vocês aqui, foram vários objetos que a torcida jogou em direção aos jogadores do Flamengo. O Santos, o Rodinei, o Léo Pereira, todos reclamaram com a arbitragem, mas foi em vão. Os árbitros, né, tanto os auxiliares quanto o árbitro principal da partida, ninguém parou o jogo, ninguém reclamou, nada foi feito e o Cacau também falou sobre isso. Ele disse: durante o jogo jogaram coisas nos nossos jogadores, no nosso goleiro. Isso não cabe mais em uma competição que quer chegar ao nível europeu. A gente está no caminho com jogadores, estádios e organização grande da Conmebol. Falta o amadurecimento de alguns dirigentes e de algumas equipes de entender o tamanho do campeonato. Isso não cabe mais, cabe defender o seu clube. E ele disse também o seguinte: vai haver reciprocidade. Vamos respeitar o adversário, o resultado se busca dentro do campo, fora dele é reciprocidade. Não tomaremos atitudes que não condizem com o tamanho do Flamengo e da competição, não vai existir isso, vai haver reciprocidade como a nossa torcida foi tratada. A polícia daqui proibiu algumas coisas, como material, faixas, proibiu tudo, depois liberou para deles. Isso vai ser buscado nas autoridades do Rio de Janeiro. Então, tá aí, né, reciprocidade com a torcida do Vélez e também com o clube do Vélez, que de uma forma complicada, né, trouxe complicação para o Flamengo nesse pré-jogo. Vamos trazer assim agora a última informação para vocês, informação que saiu no portal Fanáticos, que o Flamengo definiu o primeiro grande alvo para 2023, que é um astro da Premier League. Ao que tudo indica, o principal alvo para a próxima temporada será novamente o jogador Oscar. A gente já disse para vocês aqui, né, que o Flamengo tem interesse pela contratação do jogador, eles querem, né? O Marcos Braz já disse que lamentou muito, que foi uma decepção, uma frustração não ter contratado o Oscar, mas existe também essa possibilidade do Oscar vir no ano que vem. Vamos aguardar, vamos acompanhar o Oscar que tá nesse ano sabático, né? Galera, pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Eu volto mais tarde com mais informação. Beijo, até mais!